Amados irmãos, muito boa noite. Nós sempre buscamos dar as nossas boas-vindas aos nossos companheiros que estão, sobretudo, vindo pela primeira vez à nossa casa. E nós solicitamos aí um pequeno instante para que nós possamos colocar a nossa palestra aqui, para nos prepararmos. Nós estamos falando de uma série de casos de desencarnação. É uma série de palestras que nós informamos vocês logo de início que nós não saberíamos quando iria terminar. Não a palestra em si, né? A palestra em si termina às 8h20, mas quando termina a série de palestras. A ideia é estudar esses casos que nosso irmão André Luiz traz no livro Obreiros da Vida Eterna. Hoje nós vamos nos deter, basicamente, numa parte da história, com certeza, mas vamos nos deter num diálogo de André Luiz com o mentor espiritual Jerônimo. Mas para aqueles que talvez não tivessem estado aqui em nossa primeira palestra, aliás, curiosidade, quem não estava nas duas primeiras palestras desse tópico? Oh, my goodness. Quem não estava? Mais da metade da classe? Ou da classe, não, da sala? Muito bem. Nós sugerimos que os amigos nos procurem no canal de nosso centro, no nosso canal do YouTube, onde essas duas palestras estão postadas, porque a sequência delas é importante, apesar de que, obviamente, eu não vou deixar vocês completamente desamparados. Eu vou dar um pequeno introito no sentido de posicioná-los. Então, em primeiro lugar, o que nós vamos fazer aqui é apresentar da onde vocês vão observar esses slides absolutamente incríveis. Quem os originou? É o projeto Imagem, que aprovou esse projeto em cima dos livros das obras de André Luiz. Então, nós aí temos os créditos devidos sendo dados aí a todos vocês. Os principais personagens dessa história são nosso irmão André Luiz, obviamente, o seu instrutor, o mentor do grupo, o instrutor Jerônimo, a enfermeira Luciana. Eu preferiria que fosse o contrário, que essa luz aqui ficasse acesa e a outra. Obrigada, por causa da gravação. E o nosso irmão Padre Hipólito. Eles vão atender, basicamente, 5 casos de desencarne. Os objetivos dessa equipe é de estudo para esses candidatos ao aprendizado, que são André Luiz, a enfermeira Luciana e o Padre Hipólito. Na realidade, o Padre Hipólito já tinha alguma experiência nesse processo e, obviamente, de auxílio a essas 5 pessoas que foram provindas de nosso lar. Todos eles moraram no Rio de Janeiro. E, como alguns de vocês provavelmente já sabem, a colônia Nosso Lar fica, geograficamente falando, na dimensão espiritual, à cidade do Rio de Janeiro. O objetivo principal é mostrar que a desencarnação de cada pessoa é diferente. Cada um de nós vai se desprender do corpo de forma diferente. E nós queremos focar nos fatores que vão favorecer, aliás, a obra foca, nos fatores que favorecem a desencarnação e os que dificultam a nossa desencarnação. No começo da história, existe um diálogo bastante interessante de André Luiz com o mentor, Jerônimo, perguntando a ele, puxa vida, são tantos milhares de casos de desencarnação. E nós aqui viemos com uma equipe inteira auxiliar essas 5 pessoas. Em que nível de privilégio elas estão sendo atendidas? E o instrutor deixa claro que
não havia privilégio nenhum, porque elas fizeram pelo quê? Por merecer. Essas 5 pessoas fizeram por merecer esse nível de assistência. E o instrutor explica logo depois que os demais casos de reencarnação, em sua grande maioria, atende aos processos normais da vida biológica e que existem trabalhadores encarregados dos processos da reencarnação e da desencarnação, mas não necessariamente um atendimento nesse nível de assistência. Por que essas pessoas mereceram esse nível de assistência? Porque aproveitaram a vida. Aproveitaram a reencarnação em 2 níveis. A nível de tempo, todo o tempo foi muito bem aproveitado, e a nível de oportunidades. As oportunidades vieram e foram aproveitadas em todos os sentidos. Todos eles saíram, e como vocês vão ver ao longo das palestras, com grandes créditos espirituais. Grandes créditos espirituais. Uma das coisas mais interessantes que nós vamos observar que 3 deles, aliás, são espíritas, mas os outros 2 não são. Então, na realidade, eles são representantes das principais religiões tradicionais, não é? E inclusive da nossa doutrina. O primeiro caso é o caso do nosso irmão Dimas, que ele era médium, trabalhou como médium grande parte da sua vida. Desencarnou relativamente cedo, um pouco mais de 50 anos, e ele trabalhava nos trabalhos de desobsessão, ou seja, de enfermagem a espíritos sofredores, a espíritos desencarnados, a entidades de grande deficiência espiritual, inclusive a nível de bondade. O processo de Dimas na obra é descrito em detalhes. O Fábio trabalhou como passista e foi um dos trabalhadores que mais se destacaram desse grupo. O monitor faz um comentário muito, muito interessante. Ele soube viver bem e para isso, na realidade, ele estava morrendo bem. O Fábio, ele soube viver bem para morrer bem. O desencarne dele é relativamente fácil e muito bonito, muito bonito, muito bonito. A Albina é uma evangelizadora infantil, mas ministrou na área da igreja protestante, da igreja evangélica. E nós vamos ver, no caso dela, o caso de desencarne dela, na realidade, foi postergado. E nós vamos ver mais para frente que ela é um famoso caso de moratória. E nós, mais para frente, vamos explicar o que vem exatamente a ser isso. O caso de desprendimento mais difícil é do nosso irmão Cavalcante. E não é porque ele era católico, mas era porque era católico, ou melhor, porque era o caso em si, é isso que eu quis dizer. Saiu sem a menor intenção. Foi o caso mais difícil de desprendimento. O Dimas, que foi o caso do médium de desobsessão, o desprendimento dele também não é muito fácil. Mas a pior situação é a do nosso irmão Cavalcante, que se encontra como indigente numa enfermaria no Hospital do Rio de Janeiro. É SUS, né? É SUS. Numa enfermaria de indigentes com assistência do SUS. Sistema Único de Saúde. Sistema Único de Saúde. Não tem mais INPS, né? É o último. Ok. Muito bem. O caso mais incrível em termos de desprendimento fácil é o caso da nossa irmã Adelaide. Ela foi o que nós podemos chamar de uma grande trabalhadora espírita. Ela trabalhou, fundou, esteve à frente na administração de um orfanato de crianças, mas a organização em que ela atuava era também um centro espírita. Vocês imaginem que essa trabalhadora
teve a presença de um dos mentores do movimento espírita do Brasil, que é o nosso irmão Bezerra de Menezes. Você imagine em que nível essa trabalhadora estava para ter a presença de Bezerra de Menezes. E quando a equipe chega, a equipe de André Luiz chega, ele informa o instrutor Jerônimo, o mentor do grupo, esse rapaz moreno aqui. A Adelaide não vai dar trabalho nenhum. Não é? Ela, na realidade, ela parece mais um passarinho. Abriu a gaiola, ela se desprendeu com uma facilidade que, inclusive, auxiliou no processo de desencarne dela. Que é uma coisa mais impressionante como essa. Realmente é intenso, é muito bonito o caso dela. Muito bem. Agora nós vamos ver uma coisa nova. Todos esses 5 estavam num processo relativamente longo de enfermidade. Eles já se encontravam doentes há meses. E depois eu já citei os casos específicos deles em termos de enfermidade, mas depois, nas palestras seguintes, quando nós falarmos de cada um, aí nós vamos voltar a cada caso. Mas todos eles estavam doentes há bastante tempo. Então, o que fez o mentor do grupo, que isso já tinha sido tudo combinado, já estava tudo arranjado? Ele juntou o grupo e os levou para uma colônia espiritual para prepará-los para o desencarne. Gente, isso aqui é um tratamento VIP. Isso é um tratamento de desencarnação de luxo. Além de eles terem assistência de toda uma equipe de nosso lar que vem para auxiliar exatamente a eles, especificamente a eles, eles ainda, próximo à desencarnação deles, na semana anterior à desencarnação deles, eles começam a ser preparados. Então, quando eles estão dormindo, durante o sono, eles são retirados e são levados à colônia Fabiano, o Lar Fabiano de Cristo, que é uma colônia móvel no plano espiritual inferior, no umbral. Esse livro tem 20 capítulos. Os 10 primeiros capítulos é para tratar das experiências dessa equipe na colônia Fabiano de Cristo. É uma coisa impressionante. Vários dos livros de André Luiz tratam da vida no plano espiritual, dos atendimentos, das assistências, das interferências no umbral mais suave, no umbral mais denso e até mesmo nas trevas. Esse livro trata do umbral denso, da assistência no umbral denso. E é uma coisa impressionante. A descrição de como até os mentores superiores responsáveis pelaquela região fazem limpezas metódicas quando as vibrações se tornam ainda mais densas. Então, existe um capítulo no livro chamado Fogo Depurador, que é uma verdadeira tempestade magnética de um fogo etéreo, queimando literalmente todas as energias naquela área. Nisso, quando a colônia Fabiano de Cristo é informada que haveria o fogo depurador no dia seguinte, é uma coisa impressionante que acontece na colônia, em termos de movimentação, de preparação, de logística, para que a colônia suba, saia daquele plano e seja transportada. Aí André Luiz comenta que ela viajou durante 3 horas para sair daquela região. E a descrição de quando vem o fogo depurador é para depurar a alma. É uma coisa impressionante. E eu fico imaginando se a percepção ao longo dos séculos, das culturas, a percepção das pessoas no plano espiritual, quando se referem ao fogo do inferno, não é? Se
se isso realmente não teria até a ver uma intuição do que acontece no plano espiritual de forma relativamente constante. Então, são coisas, são captações, são intuições do que ocorre no plano espiritual inferior. Muito impressionantes. Aliás, toda a coleção espiritual de André Luiz, você pode até ter lido alguns capítulos, ou melhor, ter lido alguns livros há um tempo atrás. Quando você pega o livro, uns 2 anos depois, uns 5 anos depois, você entende de forma completamente diferente. Você pode estudar cada capítulo. Nós poderíamos fazer aqui, nós pretendemos fazer isso, inclusive, em nossa casa, abrir um curso de estudo da coleção André Luiz. Nós vamos passar essa reencarnação inteirinha estudando, porque é impressionante. Nós pretendemos fazer isso a partir de janeiro do ano que vem. Então, veja aí uma oportunidade. Nós trazemos essas palestras e investimos, porque a casa comprou através de uma doação enorme que recebemos, compramos todo esse material para trazer um nível de palestras que realmente faça a diferença para vocês. Nós investimos nosso tempo, a nossa boa vontade, que não tem tamanho, o nosso amor ao estudo e à causa, para atingir a alma de nós encarnados e os desencarnados. Mas eu não estaria fazendo bem nenhum a vocês. Os coraçõezinhos com bebês necessitam ficar lá atrás, no lugarzinho das mamas, tá? Na próxima palestra. Então, veja só, eu posso, e os nossos irmãos palestrantes, podemos fazer o que for para atingir vocês aqui, para apresentar o melhor para vocês aqui. Mas não é suficiente, amigos. É preciso que nós tomemos a decisão de ir para frente, de finalmente sairmos da posição de apenas recebermos para começarmos a entrar num nível de aproveitamento das informações espirituais. E é por isso que nós convidamos todos a estudar. Esses irmãos fizeram isso. Aproveitaram todas as oportunidades de estudo, todas as oportunidades de trabalho, junto a parentes difíceis, junto a comunidades, trabalhos sociais, trabalhos espirituais, sejam nas suas igrejas, nas suas sinagogas, nas suas mesquitas. Vocês vejam que cada um deles, na realidade, faltou apenas 3 religiões tradicionais aqui, não é? Mas aqui a ideia é que não importa a religião da pessoa, o que importa é o que a pessoa fez da verdade que conseguiu compreender. E, com isso, se adaptou a uma determinada religião. Então, eu pergunto para vocês, a nível de estudo, vamos ver aí quanto que esse grupo aqui está afiado. Como é que nós sabemos desse agrupamento aqui quem são os encarnados? Encarnados. Esses aqui com o... Para quem é novo, aqui, que cordão é esse, né? Que é isso? Quem é que nunca ouviu falar no cordão de prata? Ok, muito bom, é essa a ideia. É isso que eu gosto. Vocês realmente falem, porque a gente pode explicar. Nós somos ligados ao nosso corpo através de um cordão. É como se, quando o nosso espírito sai do corpo durante o sono, encontra o nosso corpo de volta, porque tem um cordão ligado a ele. Como se fosse um poste e um balão. O balão seria uma imagem do nosso espírito voando, saindo por aí, viajando, e o poste seria o nosso corpo. Então, o balão pode voar para onde for, mas sempre retorna ao poste, se buscar trazer o cordão de volta, não é? Mas isso não é simbologia. Na realidade, nós nos unimos ao nosso espírito, ao nosso corpo espiritual, através desse cordão de prata. Vocês vejam que os demais companheiros aqui não têm o cordão de prata mais. São 5 pessoas que estão desencarnando, não é? Elas não desencarnaram ainda. Então, tem 1, 2, 3, 4 e 5.
Os outros são todos espíritos desencarnados. Aqui nós temos o mentor do grupo, aqui nós temos provavelmente o André Luiz, a enfermeira, e o padre Hipólito. Os demais, o livro nos explica que são companheiros, amigos deles, que, em condição, pessoas preparadas, espíritos preparados, vieram para ajudar o grupo a volitar. O que é volitar? Voar. Voar. Como os espíritos superiores se transportam no plano espiritual? Literalmente voando. Voando. A gente fala, nossa, que coisa impressionante. Não é tão impressionante. A gente hoje se fala no FaceTime. A gente fala com uma pessoa eletronicamente. Imagine falar isso a questão de 30 anos atrás. Não seria uma coisa bem impressionante você falar por telefone, vendo o rosto da pessoa? Hoje em dia, já estão falando, né, de fazer, vamos ver, aparelhos que você possa uma motocicleta voadora por aí, não é? Então, eles não precisam de motocicleta nenhuma, os mais evoluídos. Então, eles estão aqui voando. É uma capacidade que o espírito tem, que, através do pensamento, ele se movimenta. Somente os espíritos superiores têm essa capacidade. Os espíritos inferiores não conseguem volitar. E uma outra relação interessante é através da história dos povos. Todos os povos têm a ideia de que espírito superior tem asa. Não é interessante isso? Anjo tem asa, né? Na nossa civilização ocidental, então, isso é clássico. Eles não têm asa, os espíritos não têm asa, mas voam. Então, como as pessoas, os videntes, provavelmente, viam aqueles espíritos voando, falaram assim, se está voando, só pode ter asa. E via aquela luz, então é espírito de luz, vamos tacar uma asa bonita nesses espíritos. Mas espírito superior tem asa? Mas, Lívia, eu tive uma vidência que eu vi o espírito com asa e consegui até ver o fofinho das peninhas. Uma pessoa me falou desse jeito uma vez. Eu falei, é uma simbologia, demonstrando que o nível de categoria daquele espírito. Mas espírito não tem asa, ok? Muito bem. E eles são levados para a casa transitória de Fabiano de Cristo, que foi um frei do Rio de Janeiro, da época de 1800 e pouco, que formou no plano espiritual essa casa transitória. Eles chamam casa transitória porque essa colônia se movimenta dependendo da necessidade no plano espiritual. Eles são levados para aí e recebem toda uma assistência espiritual, fluidos de grande vigor, de grande refazimento. Mas vejam que interessante. O mentor, que é o irmão Jerônimo, com muito amor, avisa para o grupo, meus queridos, vocês estão para partir. O seu caminho de volta vai começar em breve, não é? Mal sabem eles que eles vêm do próprio nosso lar, não é? Vocês vão receber recursos fluídicos de grande bem-estar, de grande refazimento para o seu corpo espiritual, mas quando vocês retornarem ao corpo físico, vocês vão se sentir imensamente enfraquecidos, que já vai estar já na reta final do desprendimento do seu corpo espiritual, do seu corpo material. Então, veja que tratamento VIP de luxo. Além do que, eles foram avisados que a desencarnação dele estava próxima. Qual a importância disso? De nós sermos avisados que a nossa desencarnação está próxima. Nos preparar. Não pode haver casos pendentes? Não pode haver pessoas com herança, onde os filhos mais se desentendem do que se entendem? Um papel que não tenha sido assinado não pode causar problemas enormes por anos a fio numa família, não é? De algumas providências que precisam ser tomadas. Quantas e quantas são as pessoas, sobretudo na nossa cultura brasileira, que não têm o plano B?
Você é o plano A da casa. Você é o que mantém a casa. Seja você mulher, seja você homem. E você vive como se você jamais fosse desencarnar. E você desencarna e a família começa a passar as mais difíceis necessidades. Porque você jamais concebeu que você poderia ir numa idade relativamente jovem, com filhos pequenos. Então, aí, veja a oportunidade, que lição ao mesmo tempo para nós. Se você é um casal com filhos crianças, você já pensou quem poderia tomar conta das suas crianças, se você desencarnar? Eu conheço pessoas que tomaram essa providência quando o filho nasceu. Você fala, nossa, mas quem é que vai querer esse nível de responsabilidade? Converse com pessoas que você ama, em quem você tenha confiança. Pode ser até que a amizade se transforme, o nível de relacionamento familiar até se transforme ao longo dos anos. E você vai transformando. Se você houve um esfriamento da relação, você procura outras pessoas. Mas nós precisamos ter um plano B. Se faltar o seu salário em casa, como é que aquela família vai ficar? Como é que a sua família vai ficar? Como é que vai ser a transição? Nós temos pelo menos 6 meses de economia para pagar 6 meses de, pelo menos, o lugar onde a gente mora? Você fala, imagina, eu mal consigo pagar o meu próprio aluguel, como é que eu vou conseguir 6 meses? Eu te digo já como você consegue. Não é tão difícil assim. Se de cada salário que você recebe cada mês, ou cada 2 semanas, a cada semana, não importa, você separar $50, $100, no final do ano você está com $1.200. Se você pode separar um pouquinho mais, vai separando um pouco mais. Mas monte o seu como é que fala? Pé do quê? Pé de meia. Pé de meia. Monte o seu pezinho de meia, não é tão difícil assim. Você nem percebe, vai tirando dinheiro. Na hora que você já recebe o seu salário, já deduz na sua conta bancária. Nem pensa 2 vezes. Você não vai sentir falta daquele dinheiro. Ou faz um seguro de vida se tem condição. Melhor ainda. Se você já tiver a minha idade, você, que é jovem, por sinal, o seguro de vida não vai receber seguro nenhum. Mas se você ainda tem condição, não é? Tem muito. Quanto mais novo você tiver, ou melhor, quanto mais novo você for, mais barato vai ser o seguro de vida. Assim, coisa assim de $50. Ai, imagina, vou ficar vivendo, pensando na morte. Eu vou dizer para vocês, vocês vão morrer, desculpe. Eu vou dar uma notícia aqui para vocês. Pode muita gente ficar desagradável, mas a gente vai desencarnar, gente. Você fala, nossa, mas esses espíritos só ficam falando de desencarnação. Mas se você não tem noção o que é a vida depois da encarnação e como o seu estilo de vida vai influenciar na sua vida após a desencarnação, a morte do corpo, você vai viver de uma forma muito diferente. Então, o conhecimento da vida depois da encarnação do corpo, saber o que acontece, vai influenciar como você vive a vida agora. Quer ver uma das coisas que acabou de me vir à mente muito forte? E quando vem assim tão intensamente, às vezes é uma intuição. Uma das coisas que os mentores fazem, em nosso próprio benefício, de nos alertar que nós vamos partir, é para que nós possamos, pelo menos, falar com aquela pessoa que você não fala há 25 anos. Ter a oportunidade de, pelo menos, falar algo para aquela pessoa. Se você deve a ela uma desculpa, pelo menos pedir desculpa. A pessoa pode não te perdoar jamais. Isso é problema de quem? Se a pessoa não te perdoar, de quem que é o problema? O problema é dela. Você pediu. Então, é muito, muito bonito a gente saber que os mentores promovem esse nível de deferência aos nossos companheiros aqui, que mereceram até serem avisados que vão desencarnar.
Muito bem, mas que vocês foram avisados, se preparem, sejam fortes e vão preparando a família. Sim, sim, que excelente, adoro pergunta. Vamos lá. E quando eles acordam, eles recordam o que eles passaram no plano? A maioria deles, quanto mais desenvolvido for o espírito, mais consciência vai ter. Então, mesmo que não lembre exatamente daquela experiência, tem a intuição. Então, o que a gente chama de intuição? A pessoa tem o pressentimento. Aí o vovô, o marido, o irmão começa a avisar a família. Ai, vai com essa boca para lá. Dê atenção, porque pode ser que realmente a pessoa esteja querendo preparar você. Não é? Porque não é fácil a gente perder alguém que a gente ama. Aí você fala, o Espiritismo fala que ninguém perde ninguém. Espera um pouquinho. Você não perde no sentido literal da palavra, não é? Porque o espírito desencarna. Mas aquela pessoa vai sumir da sua vida. Você vai de manhã acordar sem o seu marido do lado. O seu filhinho não vai estar no berço. Então, é muito sério. Então, nós falamos com essa tranquilidade sobre a morte, nos preparando para esses eventos, mas nós vamos sofrer, amigos. Nós sofremos quando um filho vai embora de casa, vai para a faculdade, para a Califórnia. Quando nós saímos do Brasil, nós deixamos a nossa família. Nós poderíamos estar cheios de esperança, cheios de força, mas eles que ficaram lá, sem a nossa presença. Até hoje eu ainda ouço, você foi fazer a sua vida. Quer dizer, eu não sou a única, não é? Vocês também ouviram a mesma coisa. Então, gente, é difícil. Existe uma dor emocional muito séria. E essa dor, esse mourning, esse luto emocional da perda física daquela pessoa na nossa vida, não faz parte dessa palestra. Nós temos uma palestra sobre isso. Perda de entes queridos. Isso é outro assunto. Como é que nós lidamos com esse nível de dor? Porque é uma adaptação difícil. Mas nós precisamos estar vivendo de forma... lembrando que a despedida vai ser. E por que é assim, gente? Eu não sei. Poderia ser mais fácil. Mas, provavelmente, devido ao nosso nível evolutivo, nós ainda precisamos passar, melhor dizendo, por essas incríveis experiências de dor para dar valor a algo superior, para nos mostrar que nada material é permanente, que a vida verdadeira é a vida do espírito. E nós vivemos como se ela não existisse. Então, a morte do corpo, a perda de uma pessoa, de um amigo, de um familiar, de um ente querido, de alguém extremamente próximo, é uma lembrança constante da sua própria vida e da sua própria fragilidade. Quem de vocês já não foi a um funeral, na despedida de um amigo e de um parente, que não pensou, e quando for a minha vez? Eu nunca nem pensei nisso. Tá bom, então continua no La La Land. Muito bem. Disse o mentor sorrindo otimista. Com a perspectiva completamente diferente, né? Eles estavam todos felizes que iam receber os companheiros de volta, e a gente aqui chorando que eles vão se despedir. Como vemos, não é a rotulagem externa que socorre as pessoas nas horas decisivas. O que ele está querendo dizer aqui? Não é o quê? O que isso quer dizer? Não é a religião que vai dizer se essas pessoas vão ser socorridas ou não. Então, não importa a religião. Nas horas decisivas, é a sementeira do esforço próprio nos serviços de sabedoria e de amor que frutifica na hora em que você mais necessita, no momento oportuno, dando a cada um de nós, segundo as obras de quem? Nossas. Ali, não sei se eu estou gostando dessa palestra, não. Pergunta para a pessoa se ela está gostando da palestra. Vai, anima a pessoa aí do seu lado. Anima.
Vocês aí, vão animando. Fala para a pessoa, você está gostando da palestra? Vocês estão em estado de choque. Olha assim, vocês deviam ter vindo no centro hoje. Vocês estão felizes? É bom estudar essas coisas? Sim ou não? É bom estudar essas coisas ou não? Sim ou não? Esse pessoal aqui está mais animado que vocês. Espera um pouquinho. Gente, vamos prepará-los? Eles estão precisando de ajuda. Eles estão dizendo que eles vão morrer antes, não. Tudo bem aqui, gente? Oh, agora sim. Todo mundo bem vivo, não é? É assim que é. Muito bem. Aproveitando essa vida, a reencarnação é uma bênção. E nós vamos vivê-la a cada minuto. Com grande amor. Agora, essa é uma parte da história muito interessante. Então, eles agora estão voltando, os companheiros, os amigos já levaram o Cavalcante, o Dimas, a Albina, a Adelaide para casa, para as suas caminhas, para descansar. Morrer tranquilo. Não, eles não tinham ainda, não tinham desencarnado ainda não, eles foram dormir, foram descansar. Né? Então, está aqui o André Luiz com o mentor Jerônimo, a enfermeira e o padre Hipólito atrás. Agora eles estão passeando, né, retornando à casa, ao orfanato da Adelaide. Porque no plano espiritual, todos eles vão ser levados para a casa Fabiano. Você fala, nossa, Lívia, mas você não falou que eles eram do nosso lar? Eles são do nosso lar e para lá eles vão ser levados. Mas eles passam por um período de adaptação na casa Fabiano. E é onde eles vão receber os atendimentos iniciais. Mas na crosta da terra, aqui no Rio de Janeiro, o posto de referência de auxílio dessa equipe é no orfanato, no Centro Espírita da Irmã Adelaide, que é o lugar mais protegido e de vibração mais elevada. Então, eles estão retornando para o orfanato da Adelaide, para se organizarem, para ver o que iam fazer primeiro. E o diálogo é a coisa mais interessante. Aí a gente vai começar a falar do Dimas. E o André Luiz é muito poético, às vezes, né? É um escritor de um talento inacreditável. Então, ele começa o capítulo dizendo: compreendia mais uma vez, capítulo 13 esse, compreendia mais uma vez que há tempo de morrer, como há tempo de nascer. Dimas alcançara o período da renovação, e, por isso, seria subtraído à forma grosseira. O que é a forma grosseira? Ao corpo, de modo a transformar-se para o novo aprendizado. Não foi determinado de exato, mas se atingira o tempo próprio. Então, não é que teve aquele dia. Ah, Lívia, mas espera um pouquinho. No livro dos Espíritos está dizendo que o dia da morte é fatal. O dia, mas não estou dizendo qual é o dia. O dia que você vai desencarnar, esse sim é fatal. Mas não quer dizendo que no dia 25, no dia 1º de maio, você vai desencarnar. É essa regra. Não existe isso. Mas se atingiu o quê? O tempo próprio. Aí o André, ele era... Espero que ele não esteja por aqui e jamais ouça o que eu acabei de dizer. Tomara que ele jamais ouça. Mas ele era meio Joselito. No começo, depois ele se tornou um mentor. Mas no começo do aprendizado dele, ele era joselitíssimo. Então, ele vira para o mentor dele, que ele tem umas perguntas assim bárbaras, bem a gente, né? O que eu adoro é que ele se coloca, ele se expõe ao mundo, mas ele se expõe querendo mostrar exatamente como nós somos, porque nós faríamos uma pergunta dessa. Porque o André, quando desencarnou, ele foi considerado um suicida inconsciente. O que é isso? Uma pessoa que acabou se suicidando sem necessariamente ter a intenção de se matar. Então, o estilo de vida fez com que o André morresse antes do tempo. Ele era para viver, sei lá, 70 anos, desencarnou com 60. Eu nem sei, estou chutando a data, a idade. Ele morreu antes do tempo. Isso é considerado um suicídio inconsciente.
Muito bem. Então, aí ele vira para o mentor e fala, prezado assistente, releve-me o desejo de saber particularidades do serviço. Poderá, todavia, informar-me se Dimas desencarnará em ocasião adequada? Viveu ele toda a cota de tempo suscetível de ser aproveitada por seu espírito na crosta da Terra? Completou a relação de serviços que trouxeram ao renascimento? Ou seja, ele fez tudo que era para fazer de acordo com a missão que ele trouxe para essa reencarnação? Aí o mentor diz, não. Ele não chegou a aproveitar todo o tempo fixado. Ai, meu Deus, então ele está morrendo antes do tempo, certo? Sim ou não? Olha o André Luiz. Considerei o quê? Levianamente. Joseliticamente, é isso que ele está dizendo. Considerei. Terá sido como eu, um suicida inconsciente? Penetrei em nossa colônia nessa condição e, antes de obter a graça do refúgio renovador, experimentei acerbos padecimentos. Ele passou 8 anos no umbral. 8 anos. 8 anos se arrastando em lama, sentindo fome, sede e frio. Sendo perseguido por espírito maligno. Ele passou 8 anos nessa condição. Enunciando tal apreciação, ponderava sobre a tarefa especial de socorrê-lo. Isso ele falando conosco. Razões fortes, de certo, motivariam o esforço que se levava a efeito. Mas a informação do orientador desconcertava-me. Mas o que ele está querendo dizer aqui? Tá bom, se ele está morrendo antes do tempo, por que toda essa atenção com ele, então? Se o irmão referido não completar o tempo previsto ao roteiro de obrigações que lhe fora traçado, por que tamanha consideração? Mereceria o movimento excepcional de assistência individualizada? Que motivo impeliria a esfera superior a prestar-lhe tanta atenção? O que ele está aqui? André, eu aqui morri no plano espiritual por 8 anos, para não dizer outro termo, que em público a gente mantém uma postura ideal, não é? Fiquei eu lá, no plano, no umbral. Esse aqui está morrendo antes do tempo, recebe um tratamento de spa? Como é que é isso? Não é? Então, vamos ver aí o que o mentor nos informa. Jerônimo compreendeu, sem dúvida, o quê? Que preocupação? A venenosa preocupação que me dominava o pensamento. Você está pensando que eu não sei que serpente da má língua da sua cabeça que está passando pelo seu pensamento agora? Ele percebeu a venenosa preocupação que me dominava o pensamento, mas absteve-se de longas explicações, confirmando simplesmente, não, André, nosso irmão, nosso amigo não é suicida. E aí vocês vão ouvir uma coisa impressionante. Dimas não conseguiu preencher toda a cota de tempo que lhe era lícito utilizar, em virtude do ambiente de sacrifício que lhe dominou os dias. Na existência a termo, acostumado desde a infância à luta sem mimos, desenvolveu o corpo entre deveres e abnegações incessantes. Desfavorecido de qualquer vantagem material no princípio, conheceu ásperas obrigações para ganhar a intimidade com as leituras mais simples. Foi difícil até para ele estudar. No primário. Entregue ao serviço rude, no verdor da mocidade, constituiu a família, pingando suor no sacrifício diário, ou seja, trabalhou muito duro. Ralou, como a gente diz. Não é? Passou a vida em submissão a regulamentos, conquistando a subsistência com enorme despesa de energia. Ou seja, a vida dele não foi fácil. Ele fazia algum trabalho braçal muito, muito pesado e muito difícil. Mesmo assim, eu peço aos passistas ouvirem o restante dessa palestra. Porque essa palestra faz em casa, não precisa ser agora que eu sei que vocês precisam atender as crianças.
Mas eu realmente peço que vocês ouçam essa parte. Mesmo assim, encontrou recursos para dedicar-se aos que gemem e sofrem nos planos mais baixos que o dele. Recebendo a mediunidade, colocou-o a serviço do bem coletivo. Ou seja, apesar de ele trabalhar duro, vamos supor, ele era um pedreiro, é um trabalho duro? Muito duro. Ou se for aqui nos Estados Unidos, trabalhar em ar-condicionado. Você sobe no teto das casas com 150, 200 graus de temperatura. Você vai matar termites, você vai debaixo da casa, se joga, são trabalhos físicos dificílimos. E mesmo assim ele encontrou tempo para trabalhar. Na parte espiritual, como voluntário, dentro de um centro espírita. Conviveu com os desalentados e aflitos de toda sorte. E porque seu espírito sensível encontrava prazer em ser útil, e em razão dos necessitados guardarem raramente a noção de equilíbrio, sua vida converteu-se em refúgio de enfermos do corpo e da alma. Então, ele ajudava as pessoas, conversava com as pessoas, fazia todo tipo de atendimento fraterno e também aos espíritos necessitados. Então, ele começou o quê? A se desgastar. Perdeu quase integralmente o conforto da vida social. Ele não tinha mais tempo para ficar tagarelando, passeando, entretenimento, férias, happy hour, tudo para a gente. Se não tiver, o mundo acaba. Ele perdeu quase que isso, todo o conforto da vida social. Privou-se de estudos edificantes, que lhe poderiam prodigalizar mais amplas realizações ao idealismo de homem de bem. Ou seja, ele deixou de estudar, porque ele poderia estudar para trabalhar, para ganhar mais. É exatamente isso que ele está dizendo aqui. E ele escolheu não fazer isso para poder se dedicar ao trabalho do bem. Ninguém está criticando o estudo, mas muitos de nós não paramos no mestrado, não paramos na faculdade, aí não estamos satisfeitos, queremos o mestrado, vamos lá. É um mundo competitivo lá fora, então vamos lá. Mas não está suficiente, ainda quer mais. É doutorado, é pós-doutorado, é pós isso, é pós aquilo, é outro curso, é outra profissão. A pessoa vive para se fazer profissionalmente, o que é válido, se esse é o objetivo dela. No entanto, o espírito vai perder. Em aquisições a nível coletivo. Então, todas as nossas escolhas, é preferível que a pessoa esteja estudando do que esteja num bar? É óbvio que sim. É óbvio que sim. No entanto, é possível nós balancearmos a nossa vida e fazermos um pouco a mais do que nós poderíamos, saindo do nosso comodismo. Quantas e quantas as pessoas, ao longo de 40 anos que eu trabalho dentro do Espiritismo, começaram já 5, 6 cursos e nunca terminaram um? Começa, termina. Não dá. Né? O mês que vem, o semestre que vem, o ano que vem, e o ano vai passando, o ano vai passando, o ano vai passando, o ano vai passando. Aí faz o curso e termina o curso sem o menor equilíbrio. O curso passou por ela e você não deixou o curso entrar. Né? Então, termina o curso, e também é outro extremo, né? Termina o curso sem reforma íntima. Está no estado de cristalização quase idêntico ao inicial. É outro extremo. Então, o que aconteceu com ele? Ele perdeu o conforto da vida social, privou-se de estudos edificantes, que acabaram prejudicando as células físicas, ou seja, prejudicando o seu próprio corpo no acúmulo de serviço obrigatório e acelerado na causa do sofrimento humano. Então, vocês podem dizer, nossa, mas ele está desequilibrado, sim ou não? Então, vamos aí, porque continua essa história. Pelas vigílias compulsórias, noite adentro, atenuou-se-lhe a resistência nervosa. Pela inevitável irregularidade das refeições, distanciou-se da saúde harmoniosa do estômago. Vivia comendo McDonald's. Pelas perseguições gratuitas de que foi objeto,
todo mundo criticando, tudo, a pessoa faz, a pessoa critica. Não faz, também critica. É uma coisa muito interessante. Gastou fosfato, ou seja, gastou energia mental pelos choques reiterados com a dor alheia, que sempre lhe repercutiu amargamente no coração. Alojou destruidoras vibrações no fígado, criando afecções morais que o incapacitaram para as funções regeneradoras do sangue. Ou seja, o caso dele é de cirrose hipertrófica. O fígado dele cresceu de tamanho, desregularizou. Ele estava morrendo disso. Mas tem mais. A grande lição é que é verdade que não podemos louvar o trabalhador que perde qualquer órgão fundamental da vida em atrito com as perturbações que companheiros encarnados criam e incentivam para si mesmos. Então, o que ele está querendo dizer aqui, o mentor? A gente não está louvando de ele ter perdido o fígado e a saúde física por estar se dedicando à causa do bem. A gente não está louvando isso. No entanto, faz-se preciso considerar as circunstâncias em que ele viveu, as circunstâncias em jogo. Dimas poderia receber com naturalidade semelhantes emissões destrutivas, mantendo-se na serenidade intangível do legítimo apóstolo do Evangelho. Ou seja, ele viveu, ele trabalhou, mas ele absorveu a dor do próximo. Acabou adoecendo por causa disso. E não é essa a proposta do Evangelho. A proposta do Evangelho é que nós possamos auxiliar e passar. Passar. Mantendo o equilíbrio. Você não vai resolver todas as dores do próximo. Você vai auxiliar e fazer o possível. Mas você não pode viver absorvido na dor do próximo. O próximo já vive na sua dor. E tem pessoas que adoram viver na dor. Eu tenho um parente que a minha mãe fala, mas minha filha, você não tem dó da sua tia. Eu falei, dó por quê? Mas ela tem tanto problema. Eu falei, que problema? Mas a vida dela é um problema. Ela é o problema. A pessoa não tem problema nenhum. Mas a vida dela é um inferno. Mas ela adora. Ela está nessa vida porque ela adora viver nessa vida. Aí você acaba se sofrendo, ai, a minha irmã nessa condição, e passa dias, e passa noites, e passa horas no telefone, na cama, no quarto. Eu falei, mamãe, a senhora não pode falar com titia X, porque tem várias titias, então ninguém vai saber qual que é, nem que estejam ouvindo a palestra. São muitas as titias. Você não pode ficar ouvindo, falando com a titia no quarto, mãe. Mas por que, minha filha? Eu estou tentando ajudar. Mãe, é o poço de vibração negativa. A senhora absorve tudo e vai colocar isso na sua cama. A senhora vai dormir com essa vibração. E como é que você vai acordar no dia seguinte? Ai, minha filha, eu acordo com uma enxaqueca. Todavia, não se organiza de um dia para o outro o anteparo psíquico, ou seja, ninguém se reequilibra e sereniza de uma hora para outra. Isso é um processo de reencarnações. Então, esse é o estágio em que o Dimas estava. Já tinha despertado para o bem, já estava trabalhando no bem, mas ainda não tinha adquirido o equilíbrio para lidar com a dor alheia. E acabou se prejudicando até a nível físico. Não se organiza de um dia para outro o anteparo psíquico contra o bombardeio, que é um bombardeio dos raios perturbadores da mente alheia. Como não é fácil improvisar, desculpe, a palavra é caos seguro, ao oceano em ressaca. Não se constrói o equilíbrio de a noite para o dia. É isso que está querendo ser dito. Cercado de exigências sentimentais, subalimentado, mal dormido, teve as reiteradas congestiones hepáticas convertidas na cirrose hipertrófica, portadora da desintegração do corpo. Interrompeu-se o orientador. Estamos terminando. E como me sentisse fundamente envergonhado pelo paralelo que inadvertidamente estabelecera, porque ele
comparou Dimas com ele próprio, André Luiz, que foi um suicida indireto. Aí o Jerônimo disse, segundo observamos, sim, é verdade, ele está desencarnando mais cedo, mas há existências que perdem pela extensão para ganhar na intensidade. A visão imperfeita dos homens encarnados reclama o exame acurado dos efeitos, mas a visão divina jamais despreza as minuciosas investigações sobre a ciência. Muito bem, nós vamos agora, para terminarmos, passarmos o filme da desencarnação do Dimas. E vamos estudar os detalhes da desencarnação dele na semana que vem. O filme é coisa de 9 minutos. Vocês assistem? O filme é maravilhoso. Então, comecem a vibrar para a internet funcionar. Nós temos algum aviso hoje? Temos algum aviso? O aviso qual é? Nós temos um jantar maravilhoso enquanto nós estamos preparando aqui. Gente, não é um jantar para qualquer um. É um jantar VIP, é um jantar francês. Desculpe, estão preparados? Coq au vin. O que é um coq au vin? Coq au vin? Frango com vinho, gente. Delicioso, feito com amor. Imagine o trabalho de fazer realmente um jantar sofisticado como esse. Então, nós vamos aqui prestigiar o nosso companheiro, a nossa companheira que fez esse jantar delicioso, e vamos aí ver o que podemos aproveitar em casa com um jantar hoje à noite ainda, ou o nosso almoço amanhã. Nós também estamos num processo de campanha para arrecadar, nós temos lá na frente, na porta de saída, artigos de enfermagem para crianças e necessitadas na República Dominicana. Ali tem uma lista de coisas. A necessidade é a nível de esparadrapo. Então, vamos aí. Vai até dia 30 de abril, 30 de abril passou. E leite em pó, entrou do leite em pó agora. Muito bem. Então, é mais um mês de campanha. De curativos e leite em pó. Que coisa bonita. Olha aqui uma oportunidade. Não percamos a oportunidade de auxiliar. Vamos aí, por favor, apagar a luz aqui? Essa luz, por gentileza. Alguém aí atrás? Essa luz aí atrás. E a luz aqui na frente, está escrito pódium ali atrás. Por favor. Compreendia, mais uma vez, que há tempo de morrer como há tempo de nascer. Dimas alcançara o período de renovação e por isso seria subtraído à forma grosseira, de modo a transformar-se para o novo aprendizado. Não fora determinado o dia exato. Atingira-se o tempo próprio. Recordando, contudo, meu caso particular, e sequioso de elucidações construtivas, ousei interrogar nosso orientador antes de regressarmos ao círculo carnal pela manhã. Padre Jerônimo, terá sido Dimas como foi suicida inconsciente? Não, André. Nosso irmão não foi um suicida. Então não será necessário habitar regiões de sofrimento como eu mesmo precisei. Tem razão. Dimas, desde a infância, foi acostumado à luta sem mimos, desenvolvendo o próprio corpo, se envolvendo com trabalhos abnegados e incessantes. Constituiu família, pingando suor no trabalho diário. Mesmo assim, ainda encontrou tempo para se dedicar aos que gemem e sofrem, que estão num plano abaixo dele. Com o recurso da mediunidade, se envolveu com o bem coletivo. Perdeu integralmente o conforto da vida social. Como observamos, há existências que perdem pela extensão, ganhando, porém, pela intensidade. Mas já é hora de ir, André. Nossos irmãos nos esperam. Dimas permanecia sob agitações psíquicas muito fortes. Conhecia o fim próximo do aparelho carnal. Temia o futuro dos seus. Conservava-se em total descontrole dos nervos.
Meus irmãos, que bom que vocês chegaram. O desligamento será hoje? Sim, a resistência orgânica terminou. Já estamos autorizados a aliviá-lo. Está na hora. Dimas, não obstante dedicado à causa do bem e compelido a grande esforço de cooperação na obra coletiva, descuidou-se de incentivar a prática metódica da oração em família no santuário doméstico. A esposa do médium, ao pé dele, mantinha-se firme ao seu lado, olhos vermelhos de chorar, emitindo forças de retenção amorosa que prendiam o moribundo em vasto emaranhado de fios cinzentos, dando-nos a impressão de peixe encarcerado em rede caprichosa. Teria de ser o primeiro empecilho a ser removido. Enquanto, através da imposição magnética, eu me esforçava para modificar-lhe as vibrações mentais, Hipólito e Luciana teceram uma rede fluídica de defesa em torno do leito para que as vibrações mentais inferiores fossem absorvidas. E Jerônimo trabalhava a fim de tranquilizar a esposa para dar continuidade à tarefa. Querida, vá descansar. Gostaria de vê-la bem mais forte. Sinto-me bem melhor. Sinto que o dia será de calma e reconforto. Pode ir. Tem certeza, querido? Estou bem. Pode ir. Meus irmãos, peço-lhes que cuidem do sono da esposa para que suas emissões mentais não nos alterem o esforço. Através da mentalização, Jerônimo forneceu a oportunidade da oração final ao nosso amigo. Meu Senhor Jesus Cristo, creio que atingi o fim de meu corpo, do corpo que me deste por algum tempo, como dádiva preciosa e bendita. Não te posso implorar a bênção da morte pacífica, porque nada fiz de bom ou de útil por merecê-la. Maria Santíssima, se é possível, amada Santa, socorre-me com o teu compassivo e desvelado amor. Sou agora também o menino frágil, com fome do afeto maternal, nesta hora suprema. Oh, se eu pudesse contar também com o socorro da abençoada mãezinha que a morte arrebatara há tantos anos. Meu filho. Dimas, experimentando indefinível bem-estar no regaço materno, parecia esquecer agora todas as mágoas, sentindo-se amparado, quase feliz. Ordenou Jerônimo que me conservasse vigilante, de mãos coladas à fronte do enfermo, passando logo após ao serviço complexo e silencioso de magnetização. Havíamos iniciado o desligamento. Jerônimo iniciou utilizando passes longitudinais, a fim de promover o desligamento das vísceras. A seguir, isolou todo o sistema nervoso simpático,
neutralizando mais tarde as fibras inibidoras no cérebro. Começou a operar sobre o plexo solar, desatando laços que localizavam forças físicas. Com espanto, notei que certa porção de substância leitosa extravasava do umbigo, pairando em torno. Com passes concentrados sobre o tórax, relaxou os elos que mantinham a coesão celular no centro emotivo, operando sobre determinado ponto do coração. Nova cota de substância desprendia-se do corpo, do epigastro à garganta, mas reparei que todos os músculos trabalhavam fortemente contra a partida da alma, opondo-se à libertação das forças motrizes, em esforço desesperado, ocasionando angustiosa aflição ao paciente. Alcançáramos o coma em boas condições. Era a última etapa. Concentrando todo o seu potencial de energia na fossa romboidal, Jerônimo quebrou alguma coisa que não pude perceber com minúcias, e brilhante chama violeta dourada desligou-se da região craniana, absorvendo instantaneamente a vasta porção de substância leitosa já exteriorizada. Quis fitar a brilhante luz, mas confesso que era difícil fixá-la com rigor. A chama mencionada transformou-se em maravilhosa cabeça, em tudo idêntica à do nosso amigo em desencarnação, constituindo-se após ela todo o corpo perispiritual de Dimas, membro a membro, traço a traço. Dimas desencarnado estava ligado ao corpo através apenas de leve cordão prateado, semelhante a um elástico entre o cérebro de matéria densa, abandonado, e o cérebro de matéria rarefeita do organismo liberto. E agora, padre? O desencarne está completo? Aos olhos da carne, sim, mas para nós o trabalho continua. O cordão fluídico deverá permanecer por mais um dia, considerando as necessidades do morto, que ainda não está preparado para o desencarne mais rápido. Pedimos à irmã que tenha a bondade de velar por ele até o momento propício. Devido aos méritos adquiridos, foi permitido que Dimas tivesse defesas pessoais, mas a residência conservava-se à mercê da visitação de qualquer classe. As câmaras mortuárias não devem ser pontos de referência à vida social, mas recintos consagrados à oração e ao silêncio. O sentimentalismo exacerbado da família inconformada é sempre prejudicial ao processo de desligamento. No dia seguinte, retornamos ao recinto doméstico onde cortaríamos o fio derradeiro que o ligava aos despojos. Estávamos a postos 2 horas antes de organizar-se o cortejo fúnebre. Reparei que o médium liberto tinha agora o corpo perispiritual mais aperfeiçoado, mais concreto. Jerônimo examinou-o, auscultou-o como clínico experimentado. Em seguida, cortou o liame final. Dimas livre, Dimas espírito, despertava. Mãe?